Sejam bem-vindos. Começa aqui mais um episódio de Os Dados da Questão, o podcast do Observador, com a nova IMS, onde falamos da economia de dados, de inteligência artificial e da forma como estão a ajudar empresas e instituições a encontrar novas soluções para problemas que, por vezes, são já antigos. A cada episódio, um novo caso. Hoje falamos de comunicação e literacia em saúde, essenciais para a definição e implementação de políticas públicas. Vamos conhecer um projeto que juntou a Direção-Geral de Saúde e a nova IMS para aumentar a eficácia dos processos de vacinação. E vamos fazê-lo com Rita Sá Machado, Diretora-Geral de Saúde, e Diego Costa Pinto, professor da nova IMS, que esteve envolvido neste projeto desde o início. Eu sou Paulo Ferreira, dou as boas-vindas a ambos, é um gosto recebê-los aqui. Rita Sá Machado, começando por si, que projeto é este e a que necessidade da DGS é que ele procurou responder? Antes de mais, obrigada também ao facto da DGS estar aqui convosco a falar deste projeto que eu diria que tem sido um projeto acarinhado ao longo dos últimos tempos. E, portanto, este é o projeto Smart Health. Foi um projeto que a DGS com a nova AMS fizeram a candidatura, mas eu vou deixar estas coisas assim para o Diego, que depois ele irá falar sobre mais a parte mais concreta, mas eu também queria falar um pouco daquilo que foi a nossa estratégia. Qual era o grande objetivo da DGS? O nosso objetivo é sempre manter aquilo que tem sido a confiança no processo de vacinação da nossa população. O que é que nós temos sentido ao longo destes últimos tempos, na Europa, fora da Europa, em todo o mundo? Temos visto que existem aqui movimentos de hesitação vacinal, as pessoas tornam-se de alguma forma hesitantes, quando a ciência nos diz exatamente o contrário, e aquilo que nós conseguimos em parceria com a nova AMS foi trazer um pouco, perceber e compreender também esse fenómeno. E esta primeira parte do nosso projeto focou-se muito em perceber a parte emocional associada às vacinas. É assim que eu habitualmente simplifico um pouco o projeto. Emocional porque está um bocadinho à margem daquilo que é a ciência e os dados nos dizem, não é? Porque realmente as pessoas, de alguma forma, têm emoções associadas às vacinas. Claro. Apesar de ser algo muito científico, nós sabemos que elas protegem, que realmente evitam doença, que nos ajudam a ter uma vida mais longa, mais saudável. Apesar de saberem tudo isto, têm emoções associadas ao processo de vacinação. E nós acho que percebemos todos durante a pandemia, sobretudo a vacinação da pandemia, que as redes sociais e muita desinformação, fake news, dizer que é sem dúvida, desinformação, que contribuíram um bocadinho para alimentar, pelo menos em franjas da população, esse tipo de sentimentos. Exatamente. E nós, enquanto DGS, aquilo que quisemos foi de alguma forma antecipar. Portanto, nós, do ponto de vista, felizmente, temos uma grande confiança no Programa Nacional de Vacinação. Claro que se olharmos para uma vacinação sazonal e olhando um pouco para aquilo que veio da pandemia, vemos alguma hesitação vacinal naquilo que é a nossa vacina da Covid-19, claro, quando, uma vez mais, é uma vacina segura, é uma vacina que deve utilizar naquela que é a nossa, aquilo que é a nossa população elegível para a vacinação, mas de alguma forma quisemos tentar olhar para este fenómeno da vacinação e tentar um pouco prevenir aquilo que já estamos a ver que está a acontecer nos outros lados e que em Portugal apenas se está a focar na vacina da Covid-19. Muito bem, então, portanto, a necessidade da DGS era esta. Diego Costa Pinto, perante este objetivo, se quisermos, como é que vocês desenharam tecnicamente então o projeto? Sim. Obrigado mais uma vez pelo convite. E a nossa equipa na nova IMS, então, temos vários professores de Data Science e alunos de doutoramento e de mestrado, enfim. Nesse projeto, o nível seria mais doutoramento e professores, digamos assim, envolvidos. E a ideia foi muito tentar buscar o que a doutora Rita estava a dizer sobre as emoções, não é? Tentar perceber como que eram as emoções através das redes sociais relacionadas à vacina, para pegar, digamos assim, basicamente todas as conversas sobre o tema, não apenas Covid, mas também vacinação sazonal, como por exemplo o caso da gripe, não é? E vimos o que aprendemos desde os anos 2020, sobre tudo que se falava sobre isso, mapearmos as emoções no nível diário, né? Diariamente, a cada postagem, a cada comentário. Através da interação aberta das pessoas nas redes sociais. Exatamente, claro. Exatamente. As interações, e a partir disso, obviamente, desenvolvemos algoritmos, que é o que fazemos melhor na escola, e esses algoritmos conseguiram automaticamente mapear isso e poder trazer alguns dados e digamos assim, informações estratégicas para a DGS,
onde eram as áreas que podiam ter mais ações ou menos, com uma confiança acima de 90%. Isso que foi muito interessante do projeto. Porque nós conseguimos mapear, a nossa ideia era mapear motivação e vulnerabilidade. Por um lado, a motivação das pessoas para a vacina, não é? Pronto. Isso positivo, de alguma maneira. Exatamente. Identificar o ponto positivo. Positivo, claro. Motivações para a saúde, para a promoção de saúde e, ao mesmo tempo, vulnerabilidade. As pessoas se sentiam vulneráveis, ou que hesitavam, ou que tinham outros tipos de informação sobre a vacina. Então, nós mapeamos os dois. Foi esse o objetivo grande do projeto. No fundo, foram à procura, no fundo, da conversa, entre aspas, que as pessoas tinham sobre o tema para isso. A que nível de implementação é que chegou? Já está concluído o projeto? Já têm dados sobre isto? Como é que vos ajudou depois na prática, perante dados já do resultado deste algoritmo? O projeto teve várias fases, portanto ele também se iniciou numa componente um pouco até de cursos online, portanto o desenvolvimento de um curso na plataforma Now. Portanto o projeto começou não logo pelo desenvolvimento do algoritmo, porque isso foi algo que foi muito... portanto, faseado, teve um início, mas continuou e foi um projeto... imagino. Exatamente. Claro. Para ter esta robustez que o Diego falava dos tais 90%, para um algoritmo, é realmente algo substancial. Precisou de aprender um pouco com aquilo que também ia encontrando, não só nas redes sociais, mas também com aquilo que os técnicos, neste caso, portanto, todas as mentes pensantes, é que iriam colocar e dizer a esse algoritmo: ok, isto realmente é algo positivo, isto realmente é uma vulnerabilidade, isto é uma hesitação. E, portanto, nós começámos numa fase inicial, mas agora, no final do projeto, aquilo que se conseguiu foi realmente já incluir no processo de vacinação. Mas também nos mostrou uma outra coisa, que é, mostrou-nos, ou seja, abriu-nos a porta para uma fase ainda seguinte, que é, não chega só a compreendermos aquilo que deixa ou motiva as pessoas para o processo de vacinação ou leva-as a não se vacinar, mas precisamos é de prever, se calhar, algum tipo de comportamentos. Preditivo já. Exatamente. Claro. E, portanto, este é o nosso, diria eu, a nossa fase seguinte do projeto. Porque realmente é interessante e ajudou-nos de alguma forma a incluir nas nossas mensagens de comunicação, a tentar encontrar frases que fossem de encontro àquilo que eram as expectativas, não só das pessoas que estavam motivadas, mas aquelas que estavam hesitantes. Portanto, isso ajudou-nos a incorporar nas nossas campanhas, essencialmente nas campanhas comunicacionais. Mas agora precisamos é de fazer aquilo que é um modelo mais preditivo. Precisamos de continuar a compreender e precisamos de saber quem são as pessoas onde precisamos dedicar uma maior atenção para ajudar, ou melhor, para prevenir este fenómeno. Diego, isto faz-se quê? Analisando palavras que, no fundo, transmitam sentimentos positivos ou negativos em função disto. A tal aprendizagem do algoritmo, no fundo, a inteligência artificial sabe aquilo que nós lhe ensinamos de alguma maneira, é isso? Sim, sim. A ideia foi tentar mapear, digamos, uma matriz, digamos, de risco, como se fosse de motivação e vulnerabilidade. E as palavras que as pessoas vão comunicando, enfim, publicamente, obviamente, nas redes sociais, a gente consegue mapear, e isso não foi feito. Não foi uma aprendizagem apenas por máquina ou sem supervisão. Também teve experts da área da psicologia, da área das ciências comportamentais e da área da saúde, que foram ali validar também aquelas palavras. Claro. Se faziam sentido ou não, porque às vezes o algoritmo também dá muitas coisas e nem tudo faz sentido, digamos, estratégico ou comunicacional. E essa parte foi muito importante, Diego, porque o grupo de ciências do comportamento da DGS ajudou também muito neste trabalho. Sim, sim. Então fazemos parte de um grupo de ciências comportamentais, não é, da DGS, que está em andamento, digamos assim, mas a ideia agora do algoritmo seria ajudar, digamos, a DGS a ter essa previsão. E qual a ideia? Seria fazer um mix entre as campanhas comunicacionais atuais, digamos, mais tradicionais, que já se faz, não é? Pronto, com o social listening, com o que acontece nas redes. Ou seja, dependendo do que acontece nas redes, uma semana antes da campanha comunicacional, a gente consegue mapear dia a dia isso, digamos assim, e isso vai ter impacto na campanha vacinal. Essa é a nossa ideia. É tentar mostrar, obviamente com uma precisão alta,
quantas vacinas esperamos, quantas pessoas devem se vacinar ou não, e esse é o novo desafio, digamos, um novo grande desafio em conjunto com a DGS. Rita Sá Machado, houve alguma coisa que tivesse surpreendido a DGS nos resultados ou nos níveis de confiança ou desconfiança, se quisermos, ou de falta de motivação da população, ou estava dentro daquilo dos parâmetros que de alguma forma já conheciam? Eu diria que estava basicamente dentro daquilo que nós conhecíamos, o que se calhar de alguma forma deu-nos evidência e, para além de nos dar evidência, ajudou-nos a chegar a algo um pouco mais concreto, não é? Nós podemos dizer... Exatamente, nós podemos dizer que de alguma forma achamos que o grupo que se calhar se vacina mais é este ou o grupo que se vacina menos é este, mas são algumas suposições. E este trabalho permitiu-nos realmente chegar a esse... um pouco a esses grupos. Claro que esses grupos são variáveis, se estivermos a falar de vacinação sazonal ou se estivermos a falar de outras vacinas que estão incluídas dentro do Programa Nacional de Vacinação. Essas mais esporádicas, de alguma maneira, não é? Sim, e essas também temos de olhar que o nosso Programa Nacional de Vacinação é um programa ao longo do ciclo de vida, não nos vamos enganar, não é apenas para crianças, é mesmo no ciclo de vida, tem também para adultos, tem para grávidas, temos para as pessoas dos mais de 65 anos, já não são idosos, isto já não se chama assim, e portanto o que é importante aqui é nós conseguirmos, dentro do Programa Nacional de Vacinação, enquanto uma criança é mais fácil vaciná-la, porque habitualmente os pais estão mais abertos a que isso seja feito, às vezes é muito mais difícil vacinar um adulto para o tétano, ou uma grávida, apesar de estar grávida, para a tosse convulsa. E portanto aquilo Até porque o risco de não o fazer percebido se calhar é inferior, de alguma maneira? Não, nem é o risco inferior. Se calhar as pessoas têm uma tendência para proteger mais uns seres que são mais vulneráveis, não é? Exatamente. Adultos, claro. E que são os filhos. Claro. E portanto, muitas vezes nós fazemos tudo. E nós, a conversar com muitos pais, percebemos, enquanto profissionais de saúde, que os pais, na dúvida, fazem. Mesmo que tenham dúvidas, fazem. Claro. Se calhar para si próprios já não é a mesma coisa. O que está, claro, que de alguma forma não está correto, não é? Porque o risco de um tétano é igual, ou melhor, é o mesmo e precisa de ser aqui elencado para um adulto, não é? Nós estamos na mesma em risco se tivermos, uma vez mais, um contacto com uma substância que poderá ser. Portanto, há aqui questões que são um pouco mais... E depois a grávida é algo muito interessante, que apesar de ter um bebê, não é? Que está de alguma forma a ser uma gestante, mas tem algum receio de fazer qualquer coisa, de tomar um comprimido, de tomar uma vacina, porque potencialmente alguma dessas coisas poderá fazer mal. Portanto, aquilo que alguns mitos de alguma maneira. Exatamente. Claro. E aquilo que nós precisamos com este tipo de trabalho é exatamente direcionar as nossas mensagens com mensagens concretas, de explicar bem à população que aquilo que está a fazer é realmente a atitude correta, que realmente as vacinas protegem. Portanto, todas estas mensagens um bocadinho mais para... Se o grupo for o grupo dos 25, nós sabemos que ali funciona mais determinada mensagem. Ou a linguagem. Exatamente. No fundo, permite-vos saber quais são as dúvidas e as questões para lhes responder diretamente. Exatamente. Exatamente. Em vez de serem mensagens mais genéricas. Exatamente. É exatamente para todos. Diego Costa Pinto, tem dados, por exemplo, sobre níveis de motivação ou de confiança? Conseguem tirar grandes números daí? Sim. O que eu achei mais interessante desse projeto, primeiro, obviamente, a colaboração direta com a DGS e a disponibilidade para estar sempre a melhorar o algoritmo e melhorar, digamos assim, o projeto. E a gente fez, como a Rita estava a dizer, o projeto muito faseado, não é? Houveram várias etapas, com recolha de dados menores, mais de conveniência, depois amostras representativas da população, até chegar na última fase, que são mais de 200 mil interações com consumidores, não é? Com cidadãos online, digamos assim, não é? Pronto. E isso nos permite ter essa precisão maior e também nos permite, por exemplo... Em outros projetos, nem sempre a gente consegue chegar nessa quantidade de dados, não é? Pronto. E também essa questão que eu queria falar também, deixar digamos, em aberto para todos, que foi essa capacidade de trabalhar com uma parceria tão forte, ao ponto de um desenvolvimento de 2 anos, não é? Pronto, que às vezes a área científica e acadêmica demora um pouco para dar uma resposta rápida, digamos assim, mas no momento certo, com a instituição certa, a gente consegue chegar lá. Isso eu acho que foi muito interessante desse projeto também. Como já disseram, e
isto são projetos que podem nunca acabar, de alguma maneira. Sim. O algoritmo em permanente evolução. Rita Sá Machado, a utilização destas ferramentas são para continuar de alguma maneira nesta área da vacinação, por exemplo? O que é que pode vir aí em termos de trabalho baseado, obviamente, neste tipo de ferramentas? Para nós já não era uma novidade nós começarmos a apostar em algumas destas ferramentas. Também para dizer, nós tínhamos um projeto anterior na área da mortalidade, portanto, para aquilo que é a codificação das causas de morte. Para quem não sabe, a Direção-Geral da Saúde faz a codificação das causas de morte em Portugal. Exato. E para isso nós já utilizamos um algoritmo com base em linguagem, portanto é um bocadinho isto também, é um algoritmo, é algo de inteligência artificial e que nos ajuda a, por exemplo, se tivermos um período de excesso de mortalidade em que precisamos rapidamente de saber as causas de morte naquele período, nós conseguimos fazê-lo. Porque também, para relembrar aqui quem nos está a ouvir, que nós habitualmente, só passado 1 ano e meio, é que temos a publicação e a confirmação de todas as causas, porque é um processo validado, que depois a DGS entrega esta informação ao Instituto Nacional de Estatística, eles validam e, portanto, depois são publicadas as causas de morte em Portugal. Portanto, assim, de uma forma muito simplista, isto parece muito simples, mas isto realmente é um trabalho... Envolve muitas instituições e muitas pessoas, claro. E, para além disso, envolve um trabalho muito grande e muito, que às vezes não se nota, que é um trabalho pequeno. Portanto, nós já tínhamos esta experiência e tínhamos outra. Mas este realmente foi algo muito interessante. Porquê? Porque trouxe-nos uma experiência associada àquilo que é o pool das redes sociais e a DGS também tem sofrido, aqui tem crescido de uma forma até grande e diria eu, estamos a tentar aprender com o público e que o público nos direcione para onde quer que a DGS vá e nós também temos ido para um pouco nós colocarmos mensagens de relevo informativas e, portanto, este projeto foi muito interessante porque permitiu-nos continuar este nosso crescimento também nas redes sociais, porque o nosso público, nós temos grandes áreas que interagem muito bem com as redes sociais, às vezes de uma forma positiva ou negativa. Temos a área, portanto, aqui da vacinação, claro, que temos tanto parte muito positiva, como às vezes também as tais menções menos positivas, vamos assim pôr o copo meio cheio, nós vamos andando nas redes sociais e sabemos, claro, em relação a tudo. Exatamente. Claro. Temos também a área da materno-infantil e aí é uma área que as pessoas gostam muito desses conteúdos e interagem muito, os pais do dia-a-dia e os pais no dia-a-dia interagem e gostam também, nós temos. E depois a área mais de determinantes, portanto, alimentação saudável, atividade física. E, portanto, esta parceria com a nova AMS ajudou a explorar uma área da vacinação, onde uma vez mais existem muitas emoções acopladas e especialmente permitiu-nos explorar a área das redes sociais. E eu diria que é uma parceria, é uma área que nós devemos e queremos continuar a explorar. Porque dentro de uma questão científica aparecem sempre mais 3 ou 4 questões científicas claro, a seguir. Claro. Portanto, e essa é a parte mais, diria eu, interessante de aliarmos aquilo que é um conhecimento científico a uma estrutura como a Direção-Geral da Saúde, que é uma estrutura que também ajuda na produção da ciência, mas sobretudo está muito vincada naquilo que é não só o desenho, proposta e implementação de políticas públicas. Claro, e a comunicação delas depois, claro, que é fundamental. Diego Costa Pinto, também para terminar, o futuro é quase imprevisível, sabemos, não é? Claro. Mas o potencial da utilização destas ferramentas também está muito longe ainda de estar esgotado hoje. Sim, acredito que sim. Digamos, o nosso sonho seria uma ferramenta onde em one click a senhora diretora teria acesso a toda a informação e podia tomar as decisões. Preditiva, exato, não é? Exato. Claro. Sim, a nossa ideia sempre foi essa, não é? Apesar de a gente ter começado com versões mais básicas, mais embrionárias, a nossa ideia sempre foi evoluir para um modelo preditivo, sempre foi. Ou seja, como cientistas sempre queremos isso, não é? Ou seja, sempre queremos não só ver o que já se passou, mas também tentar prever ou ajudar a prever o que poderá acontecer. E o fato de a gente estar a usar linguagem e sentimento, acho que é uma coisa única com essas novas Large Language Models e também evoluções da Natural Language Processing, desculpa os termos, não é? Pronto. Sim, mas é assim que se chamam. Mas essas evoluções nos ajudam muito a chegarmos a um ponto
onde conseguimos, por exemplo, já agora, não é pronto, a juntar as comunicações tradicionais com comunicações que acontecem naturalmente nas redes sociais, ou seja, não são comunicações geridas pela DGS, são comunicações espontâneas das pessoas, reações espontâneas, algumas nem tanto, mas enfim, algumas mais planejadas, mas a grande maioria espontâneas, digamos, na massa delas, não é? Digamos assim, e isso nos ajuda a, através desse sentimento, conseguir prever melhor como é que vai ter o resultado das campanhas de vacinação, e eu acho isso fantástico para o projeto. Muito bem, Diego Costa Pinto, Rita Sá Machado, obrigado a ambos pela presença neste episódio, o episódio de Os Dados da Questão. Olhamos aqui para a forma como a Direção-Geral de Saúde está a utilizar os dados e a inteligência artificial, no fundo, para aumentar a eficácia, podemos dizer assim, dos processos de vacinação e para que cheguem mais pessoas. Nós voltaremos proximamente com um novo episódio, um novo tema. Até lá.